sobre fazer planos e assassinato. Quando Neia saiu abruptamente, Iliana se viu sentada sozinha no quarto do hotel. Ela já havia estado em muitos desses quartos ao longo dos anos, mas nunca prestou atenção neles, afinal de contas, era tudo sobre o hóspede. Agora que ela estava sozinha, no entanto, ela notou que era realmente um lugar adorável, com apenas laços para cordas ou correntes, e roupas de cama posicionadas, que indicava que havia um propósito muito mais sinistro. Parte dela teve que se perguntar se era o quarto que estava mudando, ou se era ela mesma. Mesmo o pouco treinamento que ela vinha recebendo estava mudando a maneira como ela via as coisas. Os humanos que se hospedavam no hotel poderiam muito bem ter sido deuses antes, pelo menos aos olhos dos escravos quebrados. Eles seguravam o chicote, eles detinham o poder da vida e da morte, eles poderiam muito bem ter sido deuses. Agora, porém, ela os via de forma diferente, os desleixados obesos, os rostos feios, a maneira como os mais fracos se humilhavam, e se comportavam com servilismo afetado para com seus superiores mais ricos. À medida que ficava mais forte, mesmo com os menores incrementos, ela se via pensando menos em seus agressores. Ela sabia manter os olhos baixos para esconder o espírito de rebelião crescendo dentro dela. No entanto, não havia dúvida de que ela nunca poderia voltar a ser como era, ela nunca poderia vê-los como sendo tão poderosos, aterrorizantes e superiores novamente. Ela morreria primeiro. Ela se levantou da cadeira e foi preparar um banho. Muito poucos hotéis tinham algo tão complexo quanto água corrente, e ela se perguntou quais feitiços eram os responsáveis por isso, mas independentemente disso, ela estava grata a quem tinha feito tanto. A água quente começou a cair, e a banheira de mármore começou a encher. Ela suspirou profundamente, e removeu tudo o que pôde de seu corpo, e então desceu para a banheira, e permitiu que a água a submergisse. Ela gostou da sensação de calor, e pegou o sabonete, e começou a se limpar. Ela estava grata pelo conhecimento que estava adquirindo. No entanto, apesar de seu longo tempo no serviço humano, ela manteve o tradicional amor élfico pela limpeza, e pela primeira vez em sua vida, não precisou apressar as coisas. Ela poderia simplesmente mergulhar e se divertir. Deitou-se com os braços abertos e os olhos fechados, e suspirou contente. Ela deve ter ficado assim por um tempo porque ouviu a voz de Skana no quarto. Neia, voltei. Cezê? Ela gritou, apenas para receber nenhuma resposta. O fruto de um longo hábito floresceu novamente, e Iliana respondeu rapidamente. Ela saiu correndo da banheira, e se ajoelhou com os olhos baixos na frente da mulher sem se enxugar. Senhora Skana. As senhoras Neia e Cezê foram chamadas para negócios urgentes para um lugar chamado Kedin por alguém chamado Robel. Ela disse algo sobre a Rosa Azul requerendo sua ajuda. Ela deixou suas desculpas por sair sem dizer nada, mas era importante, e ela estaria de volta em alguns dias. Skana ficou vermelha como uma beterraba, e se virou. Obrigada Iliana, mas, você pode colocar algo, sabe? Iliana lembrou com quem ela estava lidando, e seu ódio pelos seus disjuntores disparou dentro dela. Senhora Skana, obrigada. Ela disse, e foi pegar uma toalha, e se secar. Você não tinha que fazer isso por mim. Iliana disse, comentando sobre Skana ter se virado. Eu tenho. Ela respondeu. Por quê? Iliana perguntou. Seu corpo é só seu. Eu não tenho o direito de pegá-lo, tocá-lo ou exibi-lo para mim sem o seu consentimento. Você tem direito a qualquer grau de modéstia que desejar para si mesma com quem você quiser. Skana respondeu, citando um dos muitos discursos de Neia sobre justiça. Iliana ficou em silêncio por um tempo, mas Skana manteve as costas viradas, pois podia ouvir o farfalhar da toalha, e o leve tilintar da gola, e das correntes que deviam tê-la assombrado diariamente por anos. Por fim, ela ouviu a toalha sendo guardada, e a roupa, sendo restaurada. Estou vestida. Iliana disse suavemente. Obrigada. Ela acrescentou, com uma voz suave. Skana se virou. Tudo bem, agora primeiro, obrigada por me avisar sobre a saída de Neia. Cezê não tenho dúvidas, insistiu em ir junto por segurança, mas isso não significa que vamos desacelerar. Sua voz carregava o entusiasmo que ela sentia, e ela pegou as armas improvisadas, e jogou uma delas para Iliana. Eu já falei com todos os outros membros, eles estão comprando 2 ou 3 elfos cada, o que é fácil de manter nessas salas enormes, enquanto Tinamok está mantendo mais no armazém. Nossos membros estão treinando seus companheiros em seus quartos, e quando terminarmos,
vou sair, e pegar 2 ou 3 eu mesma, vamos precisar de todas as vantagens que pudermos. Mas, por enquanto, somos só você e eu, mas não se preocupe, sou melhor com uma espada do que Neia. Ela disse, e assumiu sua posição. Enquanto Neia estava fora, Tinamok fez negócios muito bons. A capacidade de seus mercadores de vender seus produtos não apenas anunciava a sua existência, mas também anunciava que eram comerciantes que tinham o favor da elite dominante. Qualquer pessoa com bom senso não subjugou o mais antigo dos cidadãos da cidade, então o dinheiro fluiu para as mãos do Tinamok. Ele fazia questão de investir seu dinheiro em armas e armaduras, e quando se misturava com os mercadores da guilda falava sobre a instabilidade no norte, e como as coisas andavam por lá. Foi então que ele soube das ações de Remédios Custódio. Ele estava sentado no salão da Guilda dos Mercadores, um lugar altamente refinado com mesas e cadeiras de madeira escura lisa e polida, um bar incrustado de ouro à esquerda perto da entrada, e uma excelente cozinha nos fundos onde a comida era preparada pelos elfos mais altamente treinados. Escravos. A beleza esconde o veneno. Ele pensou consigo mesmo, e olhou em volta. Ele viu que os outros ao seu redor claramente não viam, ou não se importavam se vissem. Os elfos de peito nu moviam-se silenciosamente entre as mesas enquanto anotavam os pedidos, e quando uma mulher esguia se aproximou de sua mesa quase indiferente à sua própria nudez quase total, ela usava uma máscara cuidadosamente neutra. Era o rosto de um escravo temendo excitar qualquer resposta emocional em seu opressor. Seu rosto neutro, no entanto, rachou um pouco quando ela olhou para Tinamok, que a olhava de forma longa e dura, como se estivesse tentando resolver alguma coisa. O comerciante sentado ao lado dele deu um tapa em seu ombro, e disse: Então, os negócios vão bem, não é, Tinamok? O homem obviamente havia bebido de alguns a muitos copos de vinho tinto, mas Tinamok concordou com algum desconforto disfarçado. Errenbal, tem sido muito bom mesmo. Quando o homem disse o nome Tinamok, ele viu o reconhecimento no rosto da elfa, um momento de admiração, antes de ser cuidadosamente substituído pela máscara neutra novamente. Tinamok manteve seu próprio rosto neutro, mas deu uma única piscadela para a garota para que ela soubesse que ela havia sido reconhecida. As videiras se espalharam. O que posso conseguir para vocês, mestres? A elfa perguntou com uma voz cuidadosamente modulada para chamar o mínimo de atenção necessária. Tinamok já havia estado aqui antes, ele sabia a melhor forma de minimizar a dor deles quando não conseguia aliviá-la. As bandejas que os elfos carregavam quando carregadas de bebidas eram presas ao peito, e presas às esperas, exigindo movimentos muito cuidadosos para evitar derramamentos. O peso da bandeja determinava a quantidade da dor que eles suportariam. Tinamok, no entanto, notou que algumas bebidas vinham em quantidades muito menores do que outras, e eram muito mais potentes. Sem mais nada a dizer ou fazer, pediu 4 doses das mais fortes e caras bebidas destiladas. Ele encobriu qualquer percepção de bondade para com a mulher muito aliviada quando ela soube o que estaria carregando, dizendo: É assim que os negócios são bons, eu consigo apenas o melhor, e consigo para todos. Ele olhou para seus companheiros mercadores, mas então terminou de olhar para o rosto da elfa, deixando-a saber que suas palavras eram mais para ela do que para eles. Então, Rembal perguntou: Suas pesadas compras de armas e equipamentos têm algo a ver com Remédios Custódio? Tinamok piscou. O que? Você não ouviu? Rembal perguntou, com os olhos ardendo de entusiasmo. Ela se tornou completamente renegada contra Caspond por causa de seus laços com o rei feiticeiro e a justiça negra. Disse Rembal. Sim, ouvi algo sobre isso, vi os resultados do trabalho dela. Ele disse de forma neutra. Rembal se inclinou. Tinamok podia sentir o cheiro do vinho nele enquanto seu rosto áspero se aproximava. Escute, eu sei que você está usando Neia Baraja porque a coroa ordenou, mas na primeira chance, você precisa se livrar dela. Remédios está aqui no sul agora. Ela está reunindo um exército, e está crescendo a cada dia. Dei a ela algum apoio ao longo do caminho, mas com toda a interrupção, ela tomou uma ação mais direta. Encontrei-me com ela logo depois que ela começou a reunir uma força considerável, e ela enviou cerca de 5.000 homens para Kedin para executar os hereges de lá. Conheço você há anos, e prefiro não vê-lo ser arrastado para baixo por estar amarrado ao lado perdedor. Rembal disse, sua voz passando de enérgica a cautelosa, e preocupada enquanto explicava o que estava acontecendo no sul. Ela ainda está bem longe daqui, não está? Perguntou Tinamok.
Mais ou menos, mas minhas caravanas têm levado o povo dela por todo o sul agora, eles treinam, cavalgam, caçam heresias, vivem apenas para fazer a vontade dos deuses. É realmente inspirador. Ele disse, sua voz cheia de admiração que enojou Tinamok. Sim, inspirador. Eu não tinha ideia de que ela tinha ido tão longe. Disse Tinamok. Então as armaduras, e armas, e assim por diante? Perguntou Rembal. Tinamok fez uma pausa, e examinou o homem. Ele conhecia Rembal há muitos anos, e não era tão diferente de anos atrás. Eles eram amigos casuais até que Tinamok o conheceu aqui nesta mesma cidade, e viu em primeira mão como ele tratou os elfos. Isso matou o respeito que ele tinha pelo homem. No entanto, como um comerciante agindo de acordo com a lei, não havia nada a ser feito a não ser ficar quieto e lembrar. Era um homem grande e de constituição forte. Tinamok sempre se perguntou por que ele nunca foi para o exército em vez disso, seja qual for o motivo, essa aptidão, e o que ele observou da rotina de Rembal disseram a ele que uma simples mentira não serviria. Os preços de armas e armaduras vão subir em breve. Tinamok respondeu, e ele gesticulou para Rembal se inclinar para mais perto, e Tinamok também se moveu, e sussurrou. Não há como o atual rei durar muito mais tempo, ou o norte o matará, ou o sul o matará, ou o rei feiticeiro irá, ou a teocracia Slane irá. Quando isso acontecer, os apoiadores da única divindade verdadeira neste mundo precisarão de armas e armaduras para defender a verdadeira causa. Será justo e lucrativo, o que é muito bom. Tinamok terminou sua declaração com um sorriso predatório, igualado pela presa incauta que não tinha ideia de a quem ele realmente se referia. Tinamok conseguiu o que procurava, rumores abundavam no salão da guilda, e ele tinha muitas informações para compartilhar com Neia, e quando ele finalmente saiu, ele foi até o distrito dos armazéns, e montou seu cavalo através das ruas sinuosas até chegar ao centro. A atividade era muito baixa aqui, exceto para pessoas descarregando, ou pegando mercadorias, ou patrulhando para minimizar o roubo. Não havia razão para estar lá. As pedras dos paralelepípedos estalavam sob os cascos de seu cavalo, e ecoavam nas paredes. Como o crime era relativamente baixo, mesmo as patrulhas a pé eram poucas, e elas próprias eram mais para mostrar do que para prevenir qualquer coisa específica. Quando isso foi combinado com a hora da noite em que Tinamok se moveu, ele conseguiu um passeio ininterrupto muito tranquilo até encontrar o conjunto de armazéns que havia escolhido para alugar. Ele bateu 3 vezes para alertar os que estavam lá dentro de que era seguro, e então entrou. As luzes se acenderam, e os elfos olharam para ver quem era. Ele examinou as fileiras de elfos, eles incluíam apenas homens e mulheres, sem crianças. A princípio, isso causou alguma suspeita, junto com a promessa insana que ele fez de que os veria livres, mas aos poucos ele explicou o que estava acontecendo. O nome de Neia deu a ele ampla credibilidade, e ele fez uso disso para explicar a fuga pretendida que ele e Scanna haviam planejado. Outras dúvidas foram apagadas quando ele mostrou a eles as armas e armaduras que eles usariam, e se alguma permanecesse depois disso, a introdução de um instrutor da justiça negra esmagou essas dúvidas para uma boa medida. Dada a oportunidade de vingança e fuga, eles treinaram com zelo. A única desvantagem real era a necessidade de silêncio, grunhidos e gritos mal cronometrados poderiam denunciá-los. Para isso, Tinamok sugeriu uma solução simples e elegante. Eles amarraram mordaças em volta da boca para impedi-los de gritar com mais do que um gemido. Agora aqui ele estava, na frente de 200 elfos silenciosos e amordaçados. Pode ser necessário um ajuste no plano pretendido, disse Tinamok. Depois de falar com os outros mercadores, parece que devido aos relatórios sobre atividades heréticas no norte, a cidade vai aumentar o monitoramento de seus portões. Precisamos de outra saída. Um dos elfos tirou a mordaça e perguntou: podemos fazer um túnel? Tinamok balançou a cabeça. Não, poderíamos, provavelmente, mas se livrar da sujeira seria difícil, e nunca poderíamos fazer um túnel grande o suficiente para tirar todo mundo. Podemos derrubar a parede? O elfo perguntou. Alguém conseguiu fazer isso aqui? Perguntou Tinamok. O elfo franziu a testa pensativamente, então balançou a cabeça lentamente. Que tal passar por cima do muro? Ele perguntou. Como? Perguntou Tinamok. Descubra a altura das paredes, depois nos dê os materiais de construção, faremos escadas de tamanho adequado, e então podemos usar cordas para descer do outro lado, desceremos do outro lado, e nos encontraremos para escapar.
Ninguém vai estar procurando por isso, e só temos alguns guardas com os quais devemos nos preocupar. Além disso, podemos escapar de várias posições diferentes ao mesmo tempo. O elfo disse com uma voz esperançosa e entusiasmada. Tinamok coçou o queixo pensativamente. Isso pode funcionar. Ele disse. Tudo bem, vou adquirir um pouco de madeira e trazer alguns materiais de ferramentas para vocês. Esta noite vou subir na parede com uma corda e uma pedra e calcular a altura dela, e amanhã à noite você pode construir entre os treinos. O elfo começou a sorrir, mas Tinamok levantou um dedo cauteloso. Faremos isso, mas os guardas desta cidade são os melhores que já vi, são perigosos, e você tem apenas algumas semanas para se preparar antes de agirmos. Quem se oferecer para ganhar tempo para o resto, é melhor esperar morrer nestas ruas. Ele disse sério. O rosto do elfo ficou vermelho de ódio. Nós morremos todos os dias nesta cidade, morremos em suas salas de tortura, morremos em seus quartos, morremos amarrados e chicoteados em suas ruas. Nossas próprias vidas são uma morte ambulante, suportada apenas na esperança de algum dia ver tudo isso acabar. Quem se voluntaria para isso é diferente dos que não o fazem, apenas porque dá um sentido à sua última morte, através da vida de outra pessoa. Estamos preparados para isso. Tinamok deu-lhe um aceno sério. Voltarei quando puder. Ele disse, e deixou o armazém enquanto o elfo colocava sua mordaça de volta. Tinamok cavalgou em silêncio por um tempo. Reunir os materiais de que precisava foi fácil, apenas uma pedra e um barbante amarrados juntos. Solte a pedra, segure a bola de barbante, e quando atingir o solo, corte o fio esticado, meça a distância, e faça uma escada alta o suficiente para se inclinar tão alto, e cordas alguns metros mais longas. Fácil. Quando teve o que precisava foi até a torre mais próxima guardando a pedra no bolso amarrada no barbante, e subiu as escadas. Seus passos ecoavam pelas paredes, mas isso não importava, afinal, ele era um dos comerciantes mais importantes do país com vínculos diretos com a liderança da cidade, ninguém o questionaria. Ele subiu a parede, e deixou as sombras dançantes desaparecerem atrás dele, e silenciosamente tirou a pedra, e a jogou para o lado, segurando o novelo de barbante no bolso. Nessa escuridão, o ato nem seria notado. Ele, no entanto, era facilmente visto. Um guarda o viu parado olhando para as ameias, e decidiu abordá-lo. Ele ergueu uma tocha, e viu as ricas vestes de um poderoso mercador, e diminuiu consideravelmente o passo. Tinamok deu uma boa olhada no homem. Ele era jovem, talvez 20 e poucos anos, imberbe, mas de rosto duro. Apesar disso, sua armadura era uma mistura de elos minerais, e ele usava uma longa espada ao lado do corpo, e carregava uma lança na mão livre. À medida que o guarda se aproximava, ele relaxava cada vez mais, talvez percebendo o quão significativo Tinamok deveria ser se estivesse vestido dessa maneira. Tinamok jogou sua mão calmamente, e acenou para o guarda. Linda vista, não é? O guarda encolheu os ombros. Eu pensei assim quando o vi pela primeira vez, mas agora, bem, ficou rotineiro. É só por isso que você está aqui, apenas pela vista. Sim, já estive nesta cidade muitas vezes, mas nunca tive tempo para fazer isso, só que esta noite não consegui dormir, então achei um bom momento para realizar um desejo há muito pretendido. Ele respondeu com um sorriso tão caloroso quanto falso. O guarda deu de ombros novamente, e ficou ao lado de Tinamok. Bem, tenha uma noite agradável então. Normalmente não permitimos pessoas aqui por motivos não oficiais, mas suponho que todos deveriam ver isso pelo menos uma vez. Espero que descanse depois de você ter sua cota da vista. O jovem foi educado, Tinamok aprovou suas boas maneiras, e desejou-lhe boa sorte, e o guarda começou a passar por ele, mas com a pedra na base da parede, o guarda atrapalhou seus pés na corda. O homem caiu de cara para a frente com um barulho alto de metal, fazendo com que Tinamok quase caísse da parede quando a corda foi puxada. Merda! 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 Tinamok disse enquanto se endireitava. O guarda ficou de quatro, e agarrou sua cabeça com surpresa, procurando o motivo de sua queda. Ele se ajoelhou olhando ao redor, antes que sua tocha permitisse que ele visse a corda que ainda estava vibrando com a força de seu tropeço. Ele seguiu o fio, e percebeu que a parede estava sendo medida, e percebeu as implicações de alguém fazer isso sozinho à noite. O que? Ele começou a dizer, apenas para um desesperado Tinamok pular em cima dele, sacar sua adaga, e esfaquear o guarda na garganta. O jovem agarrou seu ferimento enquanto o sangue jorrou,
e Tinamok ficou grato por ele ter escolhido usar principalmente vermelho e preto naquele dia, pois o sangue se misturava perfeitamente. Isso não impediu Tinamok de continuar a xingar enquanto lutava com o guarda que se debatia, uma queda de membros voadores, e pernas chutando, até que ele conseguiu segurar o homem enquanto ele sangrava, e com um grunhido, lançou-o da parede, permitindo que o peso da armadura o levasse para baixo com muita velocidade. Tinamok pegou a lança, e atirou-a também por cima da parede, e então olhou para a pedra, e para si mesmo. O sangue na pedra era abundante, alguém perceberia que um assassinato havia sido cometido aqui, o sangue em si mesmo era um problema mínimo, pelo menos à noite, mas isso era uma nova ruga no plano, pois a morte de um guarda era muito rara, e alguém estava fadado a suspeitar. Ele limpou o rosto de qualquer mancha de sangue, e fez o mesmo com o pescoço, e as mãos, depois cortou o barbante, e completou as medições conforme planejado. Depois disso, ele desceu correndo, removeu a evidência da medição, e voltou correndo para seu quarto o mais rápido que pôde, entrando sem chamar a atenção da recepção, e indo para seu quarto tremendo com a pressa da exposição próxima, e esperando que o efeito cascata do homem morto não fosse tão grande.